Sabe quando a gente vê alguém praticando Tai Chi Chuan? Parece uma dança, né? Uma coisa lenta, fluida, super calma. Mas por baixo daquela superfície tranquila existe uma linguagem inteira, uma estrutura secreta que dá força e sentido para cada gesto. Então a pergunta é: o que tem por trás dessa fluidez toda? Como é que esses movimentos se conectam de um jeito tão perfeito, tão harmonioso? Bom, é exatamente esse código que a gente vai começar a decifrar hoje. E para a gente fazer isso, esse aqui é o nosso mapa do tesouro. A gente começa com o tal do alfabeto secreto, depois mergulha nas 13 posturas, destrincha as 8 energias e os 5 passos, aprende a construir a base e no final a gente vai ver como tudo isso vira uma gramática viva. Então vamos lá. Para a gente entender as frases compridas e complexas do Tai Chi Chuan, que são as sequências, a gente precisa, antes de tudo, conhecer as letras, certo? Os bloquinhos fundamentais de construção. E o número mágico aqui é 13. Isso mesmo. E olha, pode esquecer qualquer ideia de azar. No universo do Tai Chi, o 13 é o que representa a totalidade, o conjunto completo do movimento. É que quando se fala em 13 posturas, a gente logo imagina 13 fotos, 13 poses estáticas, né? Mas não tem nada a ver com isso. Pensa nelas como um alfabeto, de verdade. São as letras básicas, ou seja, as energias e os passos que, quando a gente combina, criam absolutamente todos os movimentos. Agora vamos começar a decifrar esse código. É mais simples do que parece. As 13 posturas se dividem em dois grandes grupos. De um lado, as energias, que são como os verbos, a ação em si. E do outro, os passos, que funcionam como substantivos, dando lugar e a direção para essa ação. E o pulo do gato é justamente este. Uma coisa não existe sem a outra. Cada movimento, sem exceção, é uma fusão. É uma energia para lidar com a força e um passo para se mover e principalmente para se enraizar no chão. Ok, então vamos abrir essa caixa de ferramentas e olhar cada peça de perto. Vamos começar pelas 8 energias, que também são conhecidas como os 8 portões. Elas são de verdade o coração de toda a interação no Tai Chi. Quando a gente olha para esses termos, como Pen ou Lü, o mais importante é entender que isso não é só um nome para um gesto, é uma qualidade de força. O Pen, por exemplo, é uma força elástica que se expande, como se fosse um balão inflando. Já o Lü é o oposto, é receptivo, é ceder para desviar uma força. O Qi comprime a energia, enquanto o An projeta essa energia para empurrar. No fundo, é a intenção que molda o movimento. E para complementar essas energias, a gente tem os 5 passos: avançar, recuar, mover para os lados e o mais crucial de todos, o equilíbrio central. Porque não se trata só de mover os pés de um lado para o outro. É sobre ajustar o corpo inteiro no espaço, mantendo sempre o eixo, a conexão com o chão. Se perder o centro, já era, perdeu a base de tudo. Bom, agora que a gente já conhece o vocabulário, vamos para a parte prática. Como é que se constrói uma base sólida? Porque, vamos combinar, sem isso, toda essa teoria que a gente viu até agora simplesmente não para em pé. E aqui, olha, tem um ponto de atenção que é fundamental. Se a pessoa que pratica foca só na aparência, só em fazer um movimento ficar bonito por fora, a prática vira uma coreografia. Pode até ser linda de assistir, mas por dentro ela é instável. E pior, tem um risco silencioso ali, uma pressão perigosa que vai toda para os joelhos. Para evitar isso, vamos olhar para 2 passos que são a base de tudo. O primeiro é o passo arco. A distribuição de peso aqui é mais ou menos 60% na frente. A sensação é de firmeza, de se fincar no chão, sabe? Como um arqueiro. Agora, o oposto completo, o passo cheio/vazio. Nele, uns 70% do peso fica atrás. A intenção é tocar o chão de leve, como quem testa o terreno antes de pisar. É a pura expressão do yin e do yang no simples ato de caminhar. E aí, quando esses fundamentos começam a ficar sólidos, a prática se transforma. Deixa de ser uma simples imitação para virar algo muito, mas muito mais profundo. Vamos ver como essa transição acontece? O praticante simplesmente para de ser um imitador. Deixa para trás aquela necessidade de só copiar as formas e os gestos que vê do lado de fora e, em troca, começa a sentir uma lógica interna, uma gramática mesmo. A pessoa começa a perceber: opa, aqui estou usando a energia Peng. Ou, esse é o passo arco me dando suporte. A intenção passa a conectar todas as peças. No fim das contas, o que acontece é exatamente isso. As 13 posturas deixam de ser um conceito abstrato, uma ideia na cabeça,
e se tornam uma gramática viva, uma linguagem que o corpo não só entende, como fala com total fluidez. É nesse momento que a prática realmente ganha vida. Se essa nossa conversa trouxe um pouco de clareza, deixa um like pra gente saber que estamos no caminho certo. E para continuar com a gente desvendando os mistérios dessas artes milenares, já sabe, né? Inscreva-se no canal. Ah, e não esquece de ativar o sininho, assim não tem perigo de perder os próximos conteúdos. E agora, eu quero saber, de tudo isso que a gente conversou, o que mais chamou a sua atenção? Me conta aqui nos comentários, essa troca é sempre muito rica. E, por fim, se lembrar de alguém que pode se beneficiar dessa prática, compartilhe. Um gesto simples assim pode fazer uma baita diferença na vida de uma pessoa. A gente vai continuar mergulhando cada vez mais fundo nesse universo fascinante do Tide. Nos vemos na próxima análise.